Continuando o nosso cenário político, nesta quarta-feira, Cecília Maia, reitora empossada da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, é a nossa convidada de hoje. Se você ligou agora e ainda não mandou sua mensagem, pode mandar. Tem dúvida? Já pode mandar sua pergunta aí. A gente já tem uma perguntinha aqui, mas antes vamos falar sobre CPI da Covid aqui no Estado. Do Senado, não. Mas teve gente do Senado aqui, né? Teve sim, Carol. Olha, o secretário executivo do Consórcio Nordeste, o Carlos Eduardo Gabas, ele foi dispensado hoje pela presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Norte. A decisão se deu após Gabas reforçar que não responderia nenhuma pergunta feita pelos deputados. A defesa de Gabas se prontificou a repassar à CPI depoimento já prestado à Polícia da Bahia por Carlos Gabas a respeito da compra frustrada de respiradores que causou prejuízo de quase 5 milhões de reais aqui ao governo do estado do Rio Grande do Norte. O direito ao silêncio foi obtido pela defesa de Gabas em decisão liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, na terça-feira. Uma comissão liderada pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, membro da CPI da pandemia no Senado Federal, esteve na reunião da CPI nesta quarta-feira. O caso em questão é sobre a compra frustrada de respiradores pelo Consórcio Nordeste, a empresa Hempcare, que resultou em prejuízo de mais de 48 milhões de reais nos 9 estados do Nordeste. Carol, o Eduardo Girão, sempre lá nas falas dele, no Senado Federal, quando lá da CPI, ele cita, ou citava, porque já está caminhando para o fim aí a CPI lá no Senado, sobre o Consórcio Nordeste, o prejuízo causado aí através dessa compra frustrada dos respiradores. Esteve lá, não escutou nada, porque o Gabas não falou, deveria ter falado, deveria ter se pronunciado, deveria ter respondido alguma pergunta. Infelizmente, ele não agiu conforme o esperado, mas o Girão estava lá. E, Carol Ribeiro, um senador aqui do estado do Rio Grande do Norte, que inclusive esses dias chamou o Senado Federal da República Federativa do Brasil de chiqueiro, estava lá. O Stevenson Valentim, que não falou absolutamente nada, que não esteve presente, que, como vovó costuma dizer, não deu um prego numa barra de sabão lá na CPI da Covid, esteve hoje lá na Assembleia Legislativa, fazendo pressão, sei lá, mas gravou vídeo, enfim, esteve lá presente, né? E chamou a atenção realmente. O Gabas deveria ter falado, deveria ter dado alguma resposta. A CPI da Covid continua na Assembleia Legislativa. Pois é, o senador parece que tem um interesse especial aqui no Rio Grande do Norte. É interessante, Vanuf, porque em algumas lives, as famosas lives que o senador Stevenson faz nas suas redes sociais, ele costuma responder, às vezes até grosseiramente, os seus eleitores que lhe fazem perguntas de que certas coisas não é função de senador. Agora, lá na CPI do Senado ele não participou, na CPI da Assembleia Legislativa ele participa, aí se torna a função de senador, já está atuando aqui, não é? E aí realmente teve essa história de chamar de chiqueiro, de dizer que não queria estar lá no Senado, nesse vídeo aí que está circulando nas redes sociais, que nasceu mesmo para ser policial. Fiquei me perguntando então o que ele está fazendo no Senado. Por que não entrega, né? Pois é. Para alguém que quer trabalhar. O que ele está fazendo lá? Vamos ver o que ele vai apresentar de projeto aí, né? Vamos esperar. Vamos agora falar de uma coisa que é muito mais, que é realmente muito mais útil do que os assuntos em questão aqui para o nosso Rio Grande do Norte, que é a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A gente tem aqui uma pergunta do Bruno Félix, mas antes, naquele assunto que a gente estava falando em relação às críticas, né? Já houve críticas em relação à questão da autonomia vindo de Natal. A senhora acredita que isso pode ter algum peso aí na atitude da governadora de enviar o projeto para o Legislativo? Acredito que não. A governadora, ela é educadora, professora, sabe a dimensão e a importância de um equipamento de educação, principalmente da universidade, quando a gente fala dos números. Nós, em 53 anos, nós já diplomamos mais de 50 mil pessoas.
50 mil profissionais, mais de 50 mil em 53 anos de idade, é muita coisa, Vonúvia. Muita coisa para esse Estado. E a gente vai retroalimentando esse Estado de excelentes profissionais. E eu não tenho dúvidas que tem um impacto direto no desenvolvimento do Estado, nas diversas áreas de conhecimento. Se a gente olhar do ponto de vista dos cursos de graduação, nas diversas áreas de conhecimento, mais de 60 cursos de graduação, mais de 22 cursos de mestrado, 4 cursos de doutorado no interior do Estado. Então, eu acredito muito na força dessa universidade. Se você parar para conversar com qualquer pessoa, você tem alguém que teve a sua vida impactada pela universidade, seja através de um curso de formação, de atualização, de especialização, de graduação. Né? Nesse momento de pandemia, nem se fala o quanto as instituições públicas, o quanto a ciência ela prevaleceu em todas as diretrizes para que a gente possa sair dessa pandemia. Né? Então, assim, a gente fica se perguntando, nesse momento mesmo de pandemia, eu acho que muita gente começou a fazer essa análise de forma ainda mais direta, ainda mais expressa. O que seríamos de nós sem as instituições de pesquisa, sem as instituições, sobretudo as públicas, levando as ações de extensão, de pesquisa, do próprio as ações de ensino. Enfim, então eu acredito muito de que a governadora ela vai, de fato, concretizar essa pauta de gerações, como a gente tem dito em muitos lugares, é uma pauta de gerações. Se você falar com todas as pessoas que passaram por essa universidade, e eu falo muito na figura de ex-reitores, porque eu tenho a oportunidade de conversar com muitos deles, e eles sempre falam isso, que há muito tempo se espera isso e a gente está tendo essa oportunidade de fazer agora. Então, eu acredito, tenho convicção de que chegou a hora e a gente vai saber utilizar a autonomia financeira em favor de desenvolver ainda mais a universidade. Reitora, tem um assunto muito importante que movimentou também os bastidores, os corredores da universidade, né, as redes sociais, que foi a divulgação de um concurso. Já existe alguma informação precisa sobre esse certame? Não. O que acontece nesse exato momento, nós recebemos a autorização do governo para começar os procedimentos preparatórios. E aí a gente já instruiu a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para que pudesse fazer o levantamento da questão de vagas e das áreas de conhecimento. Nesse exato momento, eles estão levantando a quantidade de vagas, porque depois começa toda uma discussão com a nossa comunidade, né, face às vagas existentes, de acordo com o que está aprovado por lei. Aí nós divulgaremos tanto a quantidade de vagas quanto também as áreas de conhecimento. Mas eu já quero destacar aqui para todos que estão nos assistindo que nesse momento a gente está buscando acelerar o mais rápido possível, porque a gente precisa sempre ter um concurso ativo. Nós temos um em atividade, principalmente porque com aquele decreto do governo houve a suspensão dos prazos do concurso e aí nós estamos com aquele em invalidade, só que muitas áreas nós já chamamos todos. E por isso que a gente colocava para o governo da necessidade de ter um outro concurso público para suprir essas vagas. Né? Então, é importante que a sociedade entenda que nós estamos fazendo esse procedimento preparatório para divulgar aí, se Deus quiser, num futuro bem próximo, a quantidade de vagas e áreas. Curto, médio ou longo prazo? Curto. Curto prazo, a gente precisa disparar isso o mais rápido possível. É justamente nesse sentido a pergunta do Bruno Félix aqui no nosso Instagram. Primeiro, Vonúvia, ele diz, ele é lá do Alto de São Manuel, telespectador do Cenário Político, parabeniza pelo nosso trabalho. Muito obrigada, viu, Bruno? Pede também, aproveita e pede um abraço para o pai, Lourimar, e a mãe, Dalvani. Então, seu Lourimar e dona Dalvani, olha só, muito Carol, obrigada pela audiência. Seu Lourimar, um abraço aí. Dona Dalvani, que é o nome da minha avó. Então, Olha aí. Um abraço aí para todos nos acompanhando. Que coincidência. E ele faz também uma pergunta. Ele pergunta se a UERN pretende chamar mais aprovados do último concurso. Nós estamos, nesse momento, né, está invalidado, então tem vagas que ainda podem ser chamados, sim, e nós temos expectativa de fazer ainda convocação. Reitora, as aulas elas continuam suspensas de forma presencial na universidade.
As aulas das escolas estaduais retornaram esta semana. O município ainda não deu prazo aqui de Mossoró, mas existe já algum tipo de planejamento para este retorno presencial da UERN? Sim, nós aprovamos recentemente, aproximadamente uns 20 dias atrás, através do nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o calendário de 2021.2. Então, o que é que vai acontecer com esse calendário? Ele começa de forma remota, a partir ali de 22 de novembro, começa 14 dias letivos de forma remota, aí vai ter o recesso natalino e depois as férias docentes no mês de janeiro. Feito as férias docentes, no dia 2 de fevereiro, se Deus quiser, se tudo continuar da forma que nós estamos, o cenário melhorando para essa pandemia ir embora, se Deus quiser, nós voltaremos presencial. Isso já está aprovado. 100%? 100% presencial. E aí vale destacar que nós estamos já trabalhando na transitoriedade. Em qual sentido? Nossos técnicos administrativos, docentes, eles já estão voltando às atividades. Não estamos colocando todos de uma vez, porque aquela convicção de 15 de março de 2020, quando nós fomos a primeira universidade a suspender, e aqui fica o abraço à professora Fátima Raquel, o registro também à professora Fátima Raquel, pela condução dos trabalhos durante esse tempo de pandemia. A professora Fátima, enquanto reitora, tomou decisões assim muito precisas, e a gente também tem toda uma gratidão institucional à professora Fátima. E aquela convicção de 15 de março continua ainda muito latente na nossa cabeça, que é o quê? A garantia da segurança da nossa comunidade. Nós temos um grande quantitativo populacional. Nós somos, em muitas cidades, fronteiras de estado. Então, tem cidades que a gente tem fronteira com Paraíba e com Ceará, além das cidades do Rio Grande do Norte. Então, a gente tem muito cuidado com a nossa comunidade. E aí foi pensando nisso que a gente começou a trabalhar nessa retomada de forma programada. Então, até 1º de novembro, entra um grupo de técnicos já de forma presencial, até 1º de novembro, e um segundo grupo até 1º de dezembro. Tudo isso para o quê? Para a preparação dos ambientes, para que os nossos alunos e alunas possam ser acolhidos em 2 de fevereiro de 2022. Então, tudo isso está sendo muito bem amadurecido, refletido com a nossa comunidade, e mais do que isso, nós precisamos também dizer que algo que motivou muito essa nossa decisão da transitoriedade foi a questão do plano vacinal. Então, em fevereiro, nós temos garantia de que todos os nossos estudantes, toda a nossa comunidade, ela vai estar vacinada. Nosso público, Vonuville, utiliza muito de transporte público. Então, nós somos porta de entrada e porta de saída. Então, assim, estamos muito resolvidos enquanto instituição de que todos esses prazos, eles foram muito bem amadurecidos, Temos o nosso comitê Covid-UERN, que está sempre discutindo, mas tudo isso, gente, ainda fica aqui a reflexão para todos, que mantenham todos os cuidados, utilizem máscaras, por favor, se vacinem, por favor mesmo, porque, por incrível que pareça, ainda tem gente que se nega a se vacinar, onde a gente tem a oportunidade de se vacinar e outros que se negam a se vacinar. Então, assim, a gente pede, aproveita a audiência aqui do cenário político para fazer esse alerta. Num ambiente, às vezes está todo mundo vacinado e tem um que não é vacinado, quer dizer, colocando em risco a vida de todos os demais que estão naquela sala. Então, tudo isso a gente tem discutido, tem dialogado com a nossa comunidade. E, assim, uma voz de esperança, se Deus quiser, aí em fevereiro a gente vai estar aí nos finalmente dessa pandemia. E fica a nossa também solidariedade a todos aqueles que perderam entes queridos, todos os familiares, todos os amigos. Isso aí são perdas que são irreparáveis. Mas agora nós temos também a missão, enquanto educadores, enquanto instituição de ensino, de correr atrás do prejuízo de formação. E é preciso que cada um se corresponsabilize nisso. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil a gente reparar todo esse déficit de 2 anos. Então, é preciso que nós possamos somar forças para que a gente possa dar a qualidade ao nosso aluno de formação. Quero aproveitar aqui e mandar um alô para o Carlos do Sumaré, que está ligado aqui no nosso programa. Professora reitora Cecília Maia, nós
temos pouco tempo, então já deixo aqui os agradecimentos pela participação no programa, pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vinda. Eu quem agradeço a oportunidade de estar trazendo informações da nossa universidade. Me coloco à disposição sempre de vocês e eu quero fazer um agradecimento todo especial à TCM, que sempre nos oportuniza levando as informações atualizadas da nossa instituição. Então, um grande abraço a todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. E, Carol, Vanúvio, sempre é um prazer conversar com vocês. Seja sempre bem-vinda, boa sorte na missão. A gente agradece a audiência também aqui, Carol, do Osaniel Mesquita, que mandou mensagem também para o ex-reitor Pedro Fernandes, que deve também estar assistindo a gente. Boa noite a todos, até amanhã. Exatamente, um abraço para Vinícius, viu, Osaniel Mesquita? Muito obrigada pela audiência. Uma boa noite para você, muito obrigada por nos acompanhar. Amanhã a gente se encontra ao vivo, 7h25 da noite, aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.